Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Trajetória Parlamentar, um programa da Câmara Municipal de Vereadores de Bento Gonçalves, com produção do Departamento de Comunicação desta Casa Legislativa. Através do Trajetória Parlamentar, nós temos a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a história dos nossos vereadores e vereadoras. E no programa de hoje estamos tendo a satisfação de receber a vereadora Letícia Bonassina, eleita pelo Partido Liberal e que está no seu primeiro mandato. Seja bem-vinda, vereadora Obrigada. Letícia, e eu começo te perguntando como é a sua história, como é a sua trajetória até o Legislativo. Oi, Osmar, é uma satisfação estar aqui hoje conversando contigo nesse bate-papo bem descontraído. Eu comecei a minha história dentro da política desde quando eu era muito pequena, eu acho, porque desde pequena eu sempre fui muito apaixonada pelo voluntariado. Eu vivi boa parte da minha vida com a minha avó, porque os meus pais trabalhavam muito, e desde pequenininha eu pegava os bichinhos que estavam machucados quando ela ia para a horta e eu ia junto com ela. E eu colocava eles nos potinhos e ficava cortando as folhas e tentando cuidar desses animais, fazia os furinhos para eles respirarem. E depois abria aqueles potinhos e devolvia eles para a horta da minha avó. Eu sempre gostei muito de cachorro e gato, que acho que é assim que a gente começa a se apaixonar pela causa animal também. E sempre que eu via um doente, eu sempre queria fazer alguma coisa, mas a minha família na época não tinha tantas condições de ajudar tanto assim. Então eu sempre fui muito apaixonada, mas quando eu cresci e me tornei adolescente, com 15 anos, mais ou menos, 16, 17, eu comecei a resgatar esses animais e pedi ajuda para minha família, então. Eu comecei resgatando um gatinho que tinha sido atropelado na rua e recolhi ele, levei até uma clínica veterinária que tinha ali pertinho de uma rua, e eles não quiseram atender ele nas condições de eu fazer uma rifa ou fazer uma ajuda para pagar o custo daquele gatinho atropelado ficar internado. Então eu comecei a usar as minhas redes sociais para pedir ajuda para esse gatinho. Comecei a pedir para minha família, nem que fosse que cada um ajudasse com R$ 10, porque hoje em dia a gente diz que as pessoas doam um pouco, mas se cada um doasse um pouquinho, faria muito a diferença para ajudar a causa animal. E aí eu comecei salvando aquele gatinho, ele foi para atendimento na clínica veterinária, depois eu levei para casa, ele infelizmente acabou falecendo, e foi assim, foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, até então que eu criei o Instituto por Mais Empatia, que hoje eu sou uma das madrinhas. Há 8 anos atrás a gente oficializou isso, e o Instituto foi oficializado, foi criado, porque nós já tínhamos uma grande quantidade de animais. A gente não conseguia mais recolher um animal, dar o atendimento que aquele animal precisava e encaminhar ele para adoção, porque a demanda era muito alta e a gente acabava resgatando muitos animais. Então a gente precisou oficializar tudo isso para conseguir mais ajuda da comunidade para continuar ajudando outros animais também que precisavam dessa ajuda. E dentro da política, eu comecei a ver a política como uma forma diferente, porque eu via que como voluntária eu poderia fazer muita coisa, mas eu comecei a me englobar mais e entender mais sobre política efetiva dentro da causa animal. E comecei a me interessar em concorrer, porque eu via que como voluntária eu poderia fazer muita coisa e eu já fazia muita coisa com a ajuda da comunidade. E se eu me tornasse vereadora, eu poderia debater orçamento para a causa animal, eu poderia trazer emenda parlamentar para a castração, poderia fazer mais coisas e poderia tornar um município que era carente de políticas públicas efetivas para a causa animal um município melhor para a causa. Foi aí, então, que eu decidi concorrer a vereadora pela causa animal. Muito bem. A causa animal te abriu, então, essa possibilidade, essas portas. Com certeza. Vereadora, nós sabemos que o trabalho de um vereador, ele vai muito além de participação de sessão ordinária, ele vai além de participar de frentes parlamentares, de comissões técnicas. Uhum. Como é o dia a dia, como é a rotina da vereadora Letícia? Olha, eu não faço nada fora da Câmara de Vereadores. Eu me dedico única e exclusivamente os 7 dias da minha semana a ser vereadora. Então, eu não tenho outra profissão. Então, eu tenho me dedicado 100% ao meu mandato. Então, eu venho todos os dias para o meu gabinete,
Todos os dias a gente faz atendimento, todos os dias a gente faz reunião de organização do gabinete, estratégia do que a gente vai trabalhar naquela semana, qual causa, qual pauta a gente vai debater, qual política pública a gente vai buscar para essa bandeira, para essa, para outra. Então, tenho me dedicado único e exclusivamente ao mandato. Se eu te pedisse para rapidamente fazer um balanço desses primeiros 7, 8 meses da tua legislatura. Olha, desde dia 1º de janeiro, acho que em outubro a gente já estava trabalhando, eu e minha chefe de gabinete, nós já estávamos trabalhando em outubro. 1º de janeiro a gente já começou a trabalhar efetivamente aqui na Câmara de Vereadores, que seria o recesso, né? Nós estávamos aqui e começamos a trabalhar dentro da causa animal. Hoje eu faço parte de 2 ou 3 frentes e eu sou propositora da Frente Parlamentar em Defesa da Causa Animal. Então, uma das primeiras proposições que a gente fez quando chegou aqui na casa foi protocolar a abertura da frente parlamentar. A gente instalou a frente aqui também, né? Porque eu acredito que é através do diálogo que a gente consegue construir essas políticas públicas mais efetivas para a causa animal. Então, acho que o poder público, as protetoras e as ONGs, os voluntários, os veterinários, a gente tem que ter esse diálogo para conseguir construir algo melhor dentro da causa animal aqui do nosso município. Eu também participo da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, com a vereadora Marlene. Também faço parte de 2 comissões, e nós estamos aí todos os dias trabalhando pela nossa comunidade. Perfeito. Levando em conta esse trabalho que vocês têm feito até aqui e a expectativa da comunidade, dos eleitores, dos teus eleitores, tu achas que tu estás conseguindo retribuir toda a atenção que os teus eleitores te deram no momento da eleição? Eu acho que sim. Como a gente sabe, não é um dia a dia fácil, né? A gente tem muitas demandas todos os dias, mas a gente recebe demandas todos os dias da minha principal pauta, que é a causa animal. Então, a gente tenta dar todo o atendimento necessário, toda a instrução que essa pessoa que nos procura para que ela consiga resolver o problema. A gente tem dialogado muito com o Bento Pet também para construir para essas pessoas que nos procuram, porque, querendo ou não, é a primeira vez que a gente tem um protetor da causa animal eleito como vereador. Então, as pessoas elas sempre nos procuram para buscar a solução para os problemas que elas têm, né? Então, a gente tem conversado, a gente tem instruído, e não só dentro da causa animal, a gente atende diversas outras pautas, tanto como a saúde das mulheres, que a gente conseguiu construir junto ao município também mutirão para as mulheres fazerem um exame citopatológico. A gente tem conversado muito com a secretária de saúde também para voltar a ter atendimento nos postos de ginecologista para as mulheres que não estavam tendo esse atendimento também. Então, a gente tem construído tudo que a população nos demanda, a gente tem buscado solução e tem construído junto ao executivo para melhorar a vida da comunidade, né? Que eu acho que todos nós que estamos vereadores aqui, a gente não executa como executivo, né? Mas a nossa função é legislar e fiscalizar e conversar. Eu acredito que todo município tem problema em diversas áreas, mas a gente, como vereador, sendo oposição ou situação, a gente tem que dialogar com o prefeito, com os secretários e trazer o que a gente recebe de demanda da comunidade também para buscar a solução que a comunidade precisa. Perfeito. Dentro da causa animal, dentro desse teu trabalho e do trabalho do teu gabinete, onde é que poderia, na tua opinião, qual seria a principal ação dentro da causa animal que teria realmente efeito imediato para Bento Gonçalves? Eu acho que essa pergunta precisa de mais tempo, mas como eu fui voluntária há muito tempo, eu sei de diversos problemas que existem no dia a dia das pessoas que resgatam os animais. Então, desde o início do meu mandato como vereadora, eu visitei uns 8 ou 9 municípios já, onde a causa animal é referência e onde ela dá certo. Eu vou te dizer que eu vejo a causa animal como um gargalo muito grande, tanto quanto a saúde. Eu acho que mesmo a gente fazendo muitas ações e construindo, sempre vai existir um problema, porque querendo ou não é a saúde desses animais também.
E quando a gente fala em causa animal, a gente fala em saúde pública. A causa animal não anula a causa humana, né? Então, as pessoas, elas resgatam esses animais, elas têm que dar o tratamento necessário, elas têm que vacinar, elas têm que castrar as pessoas voluntárias. E o município precisa dar um suporte. Então, a gente tem visitado todos esses municípios e visto que esses municípios fazem muito dentro da causa animal. Vou citar alguns exemplos. Em Canoas, que foi um dos municípios mais atingidos nas catástrofes agora das enchentes, eles fizeram 6.000 castrações já nesse ano. Claro que é uma cidade muito maior do que Bento Gonçalves, mas eu acredito que a castração, a gente fala muito do problema a curto prazo, de uma solução, e uma solução a longo prazo. O problema da falta de castração é que os animais se procriam sem parar. Então, os animais se procriando sem parar, a gente tem animais abandonados, a gente tem casos de maus tratos, a gente tem zoonoses, que aí é onde eu falo que a causa animal também é questão de saúde pública, que daí essas zoonoses podem atingir até os humanos. E os animais se brigam nas ruas, eles se procriam sem parar. Então, eu busquei referência lá em Montenegro, foi um dos municípios que eu visitei também. Lá, eles não têm uma estrutura gigantesca igual a outros municípios, mas eles têm dado a atenção que a causa animal merece. Eles têm um departamento de bem-estar animal lá, igual a gente tem aqui, e eles têm investido em mutirão de castrações. Então, eles contratam um ônibus, um caminhão, que vem para o município num fim de semana, num ou 2 finais de semana, estaciona lá no município e faz 150 ou 300 castrações em 2 ou 3 dias. Então, a gente conversou com o Bento Pet e a gente sabe que tem uma lista bem grande de castrações aqui no município. Então, a gente buscou referência nesses municípios, entregou ao prefeito, entregamos ao secretário Volney também a solução a curto prazo, porque eu acredito que a gente nunca deve parar com as castrações. Se a gente parar com as castrações, o problema vai continuar aumentando cada vez mais. Então, a gente fazendo esses mutirões de castrações, a gente estanca o problema. E a longo prazo, eu acredito que é a conscientização das crianças. Aí a gente pode fazer projetos explicando o que é maus tratos, como deve tratar o animal, e entrar nas escolas e conversar com as crianças. Mas a curto prazo, a gente precisa realmente que as castrações não parem para a gente estancar o problema. Muito bem, estamos vendo que realmente está sendo feito um bom trabalho e desejamos sucesso nessa Muito obrigada. empreitada. Nós estamos chegando à parte final do Trajetória Parlamentar, hoje com a presença da vereadora Letícia Bonassina. Letícia, obrigado pela tua participação aqui conosco no Trajetória, e eu queria te deixar à vontade para deixar a sua mensagem aos nossos espectadores. Eu queria agradecer a todo mundo, para quem não me conhece também, convidar que venha conhecer o trabalho que eu tenho feito desde o início do meu mandato. Eu sou vereadora de primeiro mandato, mas eu tenho muita vontade de trabalhar, muita vontade de fazer a diferença, não só na minha principal causa, que foi a causa que me elegeu, que me fez chegar até aqui, que foi a causa animal. Nós também conseguimos dar atenção para a saúde, nós conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado federal Giovanni Cherini, então nós já trouxemos, 500 mil reais para a área da saúde aqui do município. Agora, a minha principal preocupação é as castrações, os atendimentos veterinários. A gente já conseguiu também construir com o executivo um mutirão de vacinação para os animais. Eu tenho muita vontade eu sempre faço no voluntariado palestras com as crianças para conscientização do que é maus tratos, como os animais devem ser tratados. A gente tem atendido todas as demandas que têm chegado. Eu espero que todas da melhor forma possível. E sempre me colocar à disposição da população. Meu sonho é que Bento Gonçalves tenha um hospital público veterinário para os animais também. Eu sei que é um sonho que a gente pode buscar, que a gente pode construir, mas eu acredito que com a vontade de trabalhar que a gente tem, a gente vai conseguir construir. Perfeito. Programa Trajetória Parlamentar
Obrigado a você, Letícia, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui pelos canais da TV Câmara no YouTube e no Facebook. Nós convidamos a você a nos seguir e assistir os próximos programas. E se gostou, aproveita e deixa o like para a gente. Até o próximo programa. Câmara Municipal, portas abertas para Bento.